Fala pessoal, beleza? Mais uma vez aqui o Jonathan, tá? Segunda-feira. Achei que talvez eu não achei não. Eu ia gravar isso aqui, tá? É um compromisso para mim, na verdade, gravar esses vídeos toda segunda. É algo que me faz bem, é algo que eu gosto de fazer, é algo que eu vou continuar fazendo. Então teria o vídeo sim, segunda-feira hoje, tá? Primeiramente, primeiro de tudo, queria agradecer a vocês, tá? Todo mundo que tem acompanhado, todo mundo que tem comentado. Algumas pessoas realmente têm gostado, têm assistido, então muito obrigado, gente, pelos comentários, pelos likes que vocês dão aí, tá? Me ajuda muito a saber que o trabalho está sendo bem feito. Claro que a gente sempre precisa melhorar, mas é bom saber que está surtindo efeito, que está atingindo vocês. Então, eu sempre falo sobre um tema aqui, principalmente relacionado, claro, com o empreendedorismo, né? Relacionado com essa área de autodesenvolvimento, principalmente empresarial, né? Hoje não seria diferente. Só que hoje eu vim também me apresentar um pouquinho para vocês, porque eu sempre estou falando, né? Eu sempre estou aqui trazendo um conceito ou outro, mas vocês basicamente não sabem quem eu sou. Eu realmente preferi primeiro trazer o conteúdo para vocês verem qual o conteúdo que eu tinha, né? Para depois realmente vir falar sobre mim, né? E eu acho que chegou o momento de falar sobre mim agora. Não vou me prolongar, não vou falar muito, vou falar talvez o essencial para vocês me conhecerem e saber quem é que eu vos falo. Como eu sempre digo aí no início dos vídeos, eu sou o Jonathan, tá? Nas minhas redes sociais lá vocês também veem, né? Eu sou o Jonathan, tenho 28 anos, sou morador de Nilópolis, eu nasci aqui, me mudei algumas vezes, isso vai fazer parte da história também, mas hoje eu continuo residindo aqui. Tenho uma história aí profissional um pouco não tão comum, né? Razoavelmente comum, mas sei lá, na minha opinião não é tão comum assim. Trabalhei em alguns lugares assim, aí sim, né? Em alguns lugares não comuns, mas vamos lá, sem enrolação, prometido. Bom, primeiro eu comecei sendo jovem aprendiz administrativo. Isso com carteira assinada, né? Aos 17, mais ou menos, eu fui trabalhar numa padaria. Vou pular isso. Daí eu trabalhei como fiscal de loja. Vou pular também. Aí era carteira assinada, mas não me agregou tanto assim, né? Vou começar com o jovem aprendiz administrativo que eu tive, pelo CIE. Daí eu fiz o jovem aprendiz, trabalhei numa empresa de material de construção, aqui nas redondezas, na cidade vizinha, para quem conhece Mesquita, né? E ali começou, ali foi legal, porque o projeto de jovem aprendiz ele trazia muito espaço para você implementar coisas, inclusive lá eu comecei já fazendo coisas, então lá eu implementei era, na verdade, hoje a gente chama de gestão de tempo, na época não era tão falado assim, mas eu também não conhecia, mas eu fiz. Na planilha do Excel eu organizei meu dia, eu fazia muitas coisas, eu estava fazendo autoescola, estava fazendo preparatório, estava trabalhando, fazendo esse jovem aprendiz, fazia inglês e fazia técnico em administração. Se não me engano era isso que eu fazia todos os dias. Na verdade alternava, né, um dia era curso, aí o administração, o técnico eu era online, então eu poderia fazer qualquer dia, né? Então eu ia alternando, mas eu estava fazendo essas coisas ao mesmo tempo. Quando isso terminou comigo passando na prova da Marinha, não era meu objetivo, era no início, depois eu troquei, queria fazer faculdade, queria fazer o Enem, mas acabou que eu já tinha pago a prova, então eu fui lá, fui razoavelmente obrigado a fazer a prova, fiz a prova, passei, mas não era meu objetivo, mas ainda assim eu fui por pressão familiar. Cheguei lá, fiquei 4 meses em Santa Catarina. Não quis vir realmente que não era para mim, não era o que eu queria, não era o meu objetivo de vida e saí. Daí eu fui fazer algo que eu queria, por coincidência ou enfim, eu encontrei um amigo, Lohan, que trabalhava no Greenpeace e assim eu cresci com o Greenpeace, vamos dizer, com a ideia do Greenpeace, eu via muito Discovery Channel, então eu via muito sobre a questão climática, a questão ambiental, era algo que me chamava muito a atenção, era algo que eu gostava. Então eu fui, falei com ele e ele me arrumou, me pegou no Greenpeace. Fiquei lá basicamente por 2 anos, também trabalhando com a comunicação, com a venda, né? Talvez se hoje eu consigo falar assim para vocês e ser um pouco proeminente na comunicação, provavelmente parte do meu desenvolvimento foi lá, né? Claro que eu já tinha habilidades antes, mas lá eu pude também aprimorar, então sou muito grato.
De lá eu fui para o Unicef, lá eu trabalhava com captação de recursos, e aí depois no Unicef eu fui liderar uma equipe de captação de recursos. O Unicef também é um órgão das Nações Unidas, da ONU, que trabalha com crianças em situações de vulnerabilidade, né, a maior do mundo, inclusive. Então, daí entrou a pandemia, estava ruim, não dava para fazer captação, né? Acabou que eu estava cursando direito na época, e aí de lá eu fui para o Tribunal de Justiça. Percebi que eu não era a minha área, né? Dali eu quis ir para o setor financeiro, fui para o setor financeiro, fui trabalhar na Estônia, alguns conhecem, para muitos é o emprego dos sonhos, né? Então é assim, é legal, fiquei lá por um bom tempo, mas ali eu percebi que não era a minha área mais. Eu devia ter mais ou menos uns 27 anos, né? Então, quando eu cheguei lá, eu trabalhei como CLT, só que ali teve um grande diferencial. Ali eu comecei a conviver com empreendedores, eu os atendia, eu falava com eles. Sou muito grato a muitos deles porque muitos me ensinaram muitas coisas de graça, que é inclusive o que eu também faço aqui nesse canal, é ensinar de graça. Então, muitos deles me ensinaram muita coisa. Ali eu entendi que eu não queria mais trabalhar para ninguém, que durante todos esses anos eu já tinha me capacitado e que eu poderia então fazer algo para mim, porque eu nunca me senti verdadeiramente reconhecido, sabe? Eu não sentia que eu era reconhecido nesses lugares nos quais eu trabalhava, sendo que eu sempre desempenhava ótimas funções, né? Talvez eu fosse reconhecido, mas não do modo que eu acreditava que deveria. Então eu pensei que no meu próprio negócio, expondo minha própria ideia e obtendo poder através disso, aí sim eu seria reconhecido. E cara, realmente, assim, pelo menos para mim, é assim que funcionou. Porque no empreendedorismo, você realmente pode, você tem uma ideia, você pode pegar essa ideia, executar essa ideia da melhor forma possível. Se for uma ideia boa e se a execução for bem feita, você consegue lucrar com isso, você consegue monetizar isso e assim você consegue viver disso, sabe? Então, para muitos, o empreendedorismo ele é um caminho. Aprendi muito com o Flávio Augusto, ele falava muito sobre isso, sobre a corrida de ratos, enfim, você ficar pagando conta e fazendo conta e trabalhando e ganhando aquele salário X no mês, sabe? Muitos vivem bem assim, eu acho. E, cara, se é o seu caso, ótimo, mas assim, não era para mim. A vida para mim era miserável quando eu vivia desse jeito. Não em questão monetária, eu ganhava bem, mas era horrível viver assim, porque eu sentia que eu estava trabalhando para nada, sabe? E talvez algumas pessoas tenham isso, talvez outras não tenham. É isso que eu digo, se você está feliz assim, cara, ótimo. Mas eu não era tão feliz assim quando eu trabalhava para os outros, sabe? E aí eu fui fazer meus empreendimentos. Hoje eu tenho minha marca pessoal, né, que vos falo, que é onde eu trabalho com esse marketing de influência, estabeleço parcerias, enfim. Aí eu percebi que tinha necessidade, por exemplo, de algo que eu pudesse trabalhar a questão artística, no sentido de fazer artes, editar vídeos, eu mesmo. Então, eu percebi que eu poderia também monetizar isso e fazer para os outros, então é uma coisa que eu também faço hoje em dia. Na questão de geração de conteúdo, além desse canal no YouTube, eu tenho dois blogs, que um é o Auto Forjado, onde eu falo sobre esse autodesenvolvimento, porque eu particularmente sou muito autodidata, então tudo que eu fui fazer, basicamente eu fiz sozinho, fiz buscando referência, então é uma coisa minha, mas eu sei que tem muitos por aí parecidos, então eu quis trazer também. E o Contextualizando, que fala muito sobre o universo masculino, porque eu sou homem, então eu falo para homem, o universo feminino no momento não me interessa tanto, porque está um pouco bagunçado. Enfim, na verdade o que eu penso é isso mesmo, você tem que investir no seu trabalho e investir em você, então é por isso que eu faço esses conteúdos, sabe? O seu melhor investimento é em você mesmo. Eu acho que é muito aquela história do cuide do jardim, que a borboleta vem, se você caçar a borboleta, ela tá fugindo e no momento não tem muita borboleta que vale a pena, né? E isso não é sobre borboletas. Então, muito desse trabalho que eu vim desempenhar hoje é baseado nessa minha trajetória, né? Eu passei por muitas experiências, eu vivi muitos mercados, de militar ao terceiro setor, ao financeiro, concursado ou CLT.
ou PJ, sabe? Então, eu tenho um conhecimento vasto sobre muitas áreas no mercado de trabalho, mas eu acredito que o meu momento, né, pelo menos nessa parte da minha vida, chegou no empreendedorismo e, cara, me faz muito feliz. Né? Esse insight começou muito ali depois também do falecimento da minha avó, que era basicamente minha mãe, que eu morava com ela desde os 13 anos de idade. Isso me ajudou muito, eu precisava expressar, eu precisava fazer algo, eu precisava ir além. Então, daí eu tive várias iniciativas, como por exemplo, hoje eu não bebo, eu não fumo, eu basicamente não saio assim para lugares, noites, enfim. Eu tenho uma vida muito tranquila e que eu gosto muito. Eu treino são provavelmente 7 vezes por semana, né? Mas são treinos diferentes. Eu faço Muay Thai, Jiu-Jitsu, musculação, corrida. Então são coisas que eu gosto de fazer. Eu durmo bem, eu acordo 4h30 da manhã, eu me alimento bem, eu tenho uma dieta super regrada, eu cuido do meu emocional, eu medito, né? Então eu faço algumas coisas, eu leio, hoje em dia eu dei uma segurada no podcast, porque eu decidi produzir conteúdo, não mais só consumir, mas produzir. Eu estou muito na fase de execução, então eu já consumi muito conteúdo, eu já estou basicamente talvez há um ano e talvez um pouco mais consumindo conteúdo, então agora eu preciso distribuir esse conteúdo, que é o que eu estou fazendo aqui, da minha maneira, e isso me faz muito feliz e eu gosto muito disso. Eu acho que eu posso resumir assim minha caminhada, né? Tem muitas coisas ainda que eu quero fazer e muitas coisas ainda que eu vou fazer. O caminho está se abrindo, ou eu estou abrindo o caminho, graças a Deus. Tenho muita ajuda de Deus nisso. Inclusive esse lado, né, espiritual também me ajudou muito. Eu já fui ateu, agnóstico, eu já fui cristão. Agora poderia dizer talvez que eu sou cristão, mas eu não frequento a igreja. Enfim, eu tenho minha relação com Deus e isso mudou tudo também para mim. Então, esse é o que vos fala, tá? Trouxe um pouquinho aí da minha vida para vocês conhecerem. E espero que coisas que eu falei aqui, como sempre, tenham agregado para vocês, porque esse é o objetivo. Além de eu fazer por mim, e é isso, tudo que eu faço é por mim, tá? Então, esse canal aqui é muito para eu materializar tudo que eu penso, que eu sinto, tá? Trazer para vocês em forma de conteúdo. Mas eu sei que também quando eu trago e vocês assistem, provavelmente também traz para vocês conteúdo para vocês consumirem, assistirem. Provavelmente alguma coisa deve ter agregado, então se agregou, eu fico muito feliz. Tá bom? Vocês podem até dizer para mim nos comentários o que agregou, o que vocês acharam interessante, tá? E também falando nisso, gente, é bordão, né? Então curte aí, tá bom? Comenta o que vocês acharem, se gostaram, coloca aí o joinha, tá? Compartilha com algum amigo que vive uma vida muito louca no sentido de emprego e que ele não sabe o que ele quer fazer, que ele foi militar, que ele trancou a faculdade no 7º período, que ele trabalhou no Greenpeace, no Unicef, no terceiro setor, já foi concursado, já trabalhou em ramo financeiro, na maior fintech, acho que é a maior fintech do Brasil. Enfim, tá bom, pessoal? Mais um vídeo aí, espero que tenha gostado, tá? Segunda-feira não vou deixar faltar pra vocês nunca. Tamo junto.